Impulsiona o desejo e a capacidade de ereção. Quando o sono é de baixa qualidade, quando você acorda várias vezes ou não atinge as fases profundas, o corpo não produz a testosterona de que precisa. Além disso, o sono fragmentado ou insuficiente aumenta o cortisol, a hormona do estresse, e o cortisol é inimigo da testosterona. Eles vivem em batalha constante. Quando o estresse vence, sua virilidade sofre. E se você ignora a qualidade do sono, você acorda exausto. Seu corpo não produziu as hormonas necessárias e as ereções matinais, um barômetro da saúde, desaparecem. Mas aqui um pequeno ajuste gera grande impacto. Digo aos meus pacientes para programarem o sono. Crie uma rotina. Desligue todas as telas pelo menos 1 hora antes de deitar. Deixe o quarto totalmente escuro e mantenha a temperatura fresca. Dê ao seu corpo a chance de fazer o que foi desenhado para fazer. Descansar, reparar-se e produzir testosterona. Você pode pensar, parece simples demais para funcionar. Mas já vi homens voltarem após uma semana e dizerem, tá, doutora, dormi a noite toda e de manhã. Pela primeira vez em anos, voltei a sentir-me eu mesmo. Isso não é coincidência. É o corpo respondendo a um ritmo mais inteligente. E a ciência por trás disso. Estudo publicado no Journal of Sexual Medicine mostrou que homens que relatavam melhor qualidade de sono tinham níveis mais altos de testosterona e, consequentemente, melhor função erétil. É enorme e tudo que precisou foi mudar a rotina noturna. Se você tem lutado com fadiga crônica ou a sensação de que o corpo não funciona direito, este é um dos passos mais suaves e eficazes, sem efeitos colaterais, sem receita, só consciência e disposição para tentar algo novo. Quando as suas noites ficam mais tranquilas, o corpo começa a reparar-se, o humor melhora, a energia volta. É um efeito dominó que começa com uma decisão. Dormir de forma mais inteligente. Agora, se mudar como você dorme é poderoso. Espere até ver o que acontece quando muda como você se move. O próximo segredo pode ser o mais fácil de todos, mas tem um efeito na 0544 circulação que a maioria dos médicos nem menciona e pode mudar tudo. Segredo número 2. A caminhada estratégica de minutos após as refeições. Não faz muito. Um homem chamado Miguel, anos, recém-aposentado, sentou-se à minha frente frustrado. Tinha tomado suplementos, seguido dietas, até testado medicamentos, mas os sintomas não melhoravam. Estou fazendo tudo o que deveria, disse. Então, por que ainda sinto que meu corpo não responde? Fiz uma pergunta. O que você faz depois de comer? Ele ficou confuso. Sua nada. Sento, vejo as notícias. Esse momento mudou tudo para ele e pode mudar para você. O que você faz logo após a refeição influencia o fluxo sanguíneo mais do que provavelmente lhe contaram. Depois de comer, a glicose no sangue sobe normal. Mas se sobe demais e permanece alta, desencadeia a inflamação na parede dos vasos. E inflamação é uma das principais causas de disfunção erétil. Não importa quão limpa, dieta acessa a glicose vive em picos e vales, a saúde vascular sofre. A solução é surpreendentemente simples. Caminhe de minutos logo após as principais refeições. Não precisa de ginásio, não precisa suar. Caminhe pela casa, pelo quarteirão, até dentro de casa, se o clima estiver ruim. Esse movimento suave sinaliza os músculos para absorverem glicose, suavizando picos, acalmando a inflamação e melhorando a circulação. Tudo essencial para a ereção. A ciência real aqui, um estudo na revista Diabetes Care, demonstrou que caminhar minutos após as refeições controlou melhor a glicemia que uma única caminhada de minutos em outro horário. Ou seja, não é só o exercício, é o timing. Para quem busca melhorar a função erétil, isso é crucial. Não basta estar ativo. É preciso ser inteligente sobre quando se mover. Miguel seguiu meu conselho. Passou a caminhar após almoço e jantar todos os dias no quintal com o cão. 2 semanas depois, voltou a sorrir. Doutora, não sei o que fez a diferença, mas percebi diferença. E minhas manhãs, bem, voltaram a ser minhas manhãs. E não foi só a ereção. A energia subiu, sentiu-se mais calmo, mais no controle. Resultados que buscamos com remédios, mas que vieram de uma simples caminhada. O que adoro nesse hábito é como é fácil. Você não precisa mudar a vida inteira. São poucos passos tranquilos depois de comer. Um momento para respirar, digerir e dizer ao seu corpo que vocês estão no mesmo time. Feito com consistência, esse pequeno ato se torna um sinal poderoso de cura, especialmente para o fluxo sanguíneo e, por consequência, para a ereção. E se isso já lhe parece surpreendente, espere para ouvir o que
Acontece quando você se concentra no que entra no corpo. Por no fundo da sua dieta há um grupo de alimentos que controla tudo da inflamação, a produção hormonal. Consumir luz pode ser o elo perdido que seu corpo aguarda. Segredo número 3. O poder dos nitratos. O grupo de alimentos esquecido. Nunca vou esquecer a expressão do Carlos quando perguntei sobre a dieta dele. Tinha 65 anos, tranquilo, orgulhoso, acostumado a comer o que gostava. Isso não é coisa de fisiculturista component placement? Perguntou meio a rir, meio confuso. Sorri, Carlos. Você também tem um sistema vascular. E neste momento ele provavelmente está pedindo ajuda. Poucos homens ouvem isso, mas nos seus vegetais há compostos, chamados nitratos, que são vitais para o bom funcionamento do fluxo sanguíneo. Quando se é jovem, nem se pensa nisso. O corpo converte nitratos em óxido nítrico, a molécula que diz aos vasos para relaxarem e se abrirem, permitindo o fluxo livre. Com a idade, especialmente após a capacidade de conversão diminui, e quando o fluxo abranda, menos sangue chega aonde precisa, inclusive ao pênis, a ereção fica mais difícil de alcançar e manter. Consumir nitratos é uma das coisas mais poderosas e não invasivas para apoiar a função erétil e é simples. Ensino uma prática fácil. Verduras ricas em nitratos, espinafre, au, beterraba, rúcula. Pode pôr-no 2 vezes ao dia pelo menos. Sustentam. Ao entrarem no corpo, esses compostos reativam a via do óxido nítrico batido, na salada ou cozinhar. A beterraba é especialmente potente e há estudos que vasos relaxam, se abrem e o fluxo melhora. A pressão arterial cai e para muitos há bônus uma ereção mais firme e confiável. Um estudo na Hypertension mostrou que sumo de beterraba reduziu significativamente a pressão, um precursor da disfunção erétil. Mais convincente ainda é a mudança emocional que vejo. 1 mês depois, Carlos voltou mais zero na postura. Doutora, minhas manhãs reviveram. Não sei explicar, mas sinto-me eu novamente. É o tipo de vitória que nenhum comprimido dá. O melhor desse hábito é como ele empodera. Coloca a força de volta nas suas mãos, ou melhor, no seu garfo, e não custa caro. É reconectar-se a uma parte do corpo que o sustentou em silêncio por anos e, finalmente, dar a atenção que ela merece. Mas por mais fortes que sejam esses 3 segredos, nada se compara ao próximo. É aquele sobre o qual quase ninguém fala, muitas vezes por vergonha. E, no entanto, pode ser a forma mais natural e eficaz de limpar e proteger a próstata sem uma única ida à farmácia. Segredo número 4. Ejaculação regular. O barômetro do fluxo sanguíneo. Quase ninguém fala nisso, mas pode ser fundamental para a saúde da ereção. Ao longo dos anos, falei com centenas de homens que carregam uma vergonha silenciosa, como se prazer e saúde tivessem de viver em cantos separados. A verdade dita com profundo respeito é que a ejaculação não é só um ato sexual, é uma função biológica com efeito protetor sobre a próstata e a função erétil quando ocorre regularmente. Cito um estudo marcante de Harvard. Investigadores acompanharam mais de homens por quase 2 décadas, procurando fatores de estilo de vida que reduzissem o risco de cancro da próstata. O achado foi revelador. Homens que ejaculavam vezes ou mais por mês tinham menos risco de desenvolver cancro da próstata do que aqueles com menor frequência. Não tinha a ver com parceiro, desempenho ou juventude, era o ato em si. Uma libertação que, feita de forma constante, ajuda a manter a próstata descongestionada e funcional. E o que isso tem a ver com ereções matinais? Um sistema prostático e vascular saudável funciona melhor quando há bom fluxo, menos inflamação e o corpo faz o que deve à ereção. Ore naturalmente. A ausência de ereção matinal, em muitos casos, é um sinal precoce como a luz do motor acesa no carro. A ejaculação regular ajuda a manter o motor afinado, garantindo que o sistema se limpe e se lubrifique. Sei que é tema delicado. Alguns sentem vergonha, especialmente se estão sem parceira há anos ou aprenderam a sentir culpa com o alto prazer. Digo claramente como médica com mais de anos na saúde masculina, ejacular regularmente com parceira ou sozinho é normal, saudável e, em muitos casos, benéfico do ponto de vista médico. Não há vergonha em cuidar do seu corpo, nenhuma. Muitos pacientes relatam sintomas: regularidade, além de sentir retorno da prostáticos ao retomar, vitalidade, pensamento mais claro, melhor, parte de si que estava adormecida. Não precisa atingir um número mágico nem se pressionar. Mas se esta área foi ignorada,
negligenciada ou temida, sono e leveza no humor, sensações que não sentiam há anos. É como reativar uma encare-a sob nova perspectiva, não como indulgência, mas como cuidado silencioso, natural e privado, que apoia a saúde de forma muito real. E se você está a pensar por que ninguém me disse isso antes, não está sozinho. Por isso, o que vou partilhar agora é tão importante. Mesmo com os 4 segredos acima, alguns homens ainda lutam. Nesses casos, recorro a outra coisa simples, natural pensada para atacar a inflamação na raiz. Leva 15 segundos antes de dormir. Deixe-me mostrar como funciona. Segredo número 5, um ajuste simples. Antes de deitar. Se você chegou até aqui, obrigado não apenas por assistir, mas por cuidar da sua saúde. A maioria não dá esse passo. Espera a dor piorar, a ereção desaparecer por completo, sentir-se estranho no próprio corpo. Você está aqui e isso significa algo. Vamos reunir tudo. 5 segredos. Nenhum exige receita, nenhum envolve cirurgia, nenhum pede que você vire outra pessoa, mas cada um tem poder para mudar a forma como você envelhece. Começando pela sua virilidade. Primeiro, a qualidade do sono importa, mais que a quantidade. Dormir profundo e reparador alivia a carga do corpo e permite a produção hormonal necessária à ereção, muitas vezes devolvendo um sono tranquilo que você não tinha há anos. Segundo movimento, uma caminhada curta após as refeições. 10-15 minutos ajuda a controlar a glicose, reduzir a inflamação e proteger o fluxo de dentro para fora. Não é intensidade, é ritmo. Caminhar vira medicina quando feito no momento certo. Terceiro, nitratos na dieta. O composto esquecido que sustenta da pressão arterial ao fluxo sanguíneo. Algumas porções de vegetais por dia podem reconstruir a sensação de força onde você achava que estava perdida. E mais importante, restaurar dignidade no dia a dia. Quarto, ejaculação regular. Não como tabu, não apenas como prazer, mas como ferramenta biológica real para limpar e proteger a próstata e, por consequência, a função erétil. A ciência está aí. As histórias são reais. Sem vergonha. Esse hábito pode oferecer alívio surpreendente e um silencioso retorno ao autorrezeito. O que quero que você lembre é que esses segredos não são sobre perfeição. São sobre impulso. Pequenos passos praticados diariamente criam mudança real com o tempo. O tipo de mudança que permite dormir a noite toda, parar de planejar cada saída pelo WC mais próximo, recuperar partes da vida que os problemas sexuais tentam tirar. Vi esses hábitos funcionarem para homens de todas as áreas, engenheiros, agricultores, professores veteranos, homens, que no começo eram céticos talvez como você, mas quando deram uma chance, viram resultados não apenas no corpo, mas no sentido de controle, podem bastar, para outros talvez energia e confiança. Sei que para alguns esses habitosos sintomas já estejam adiantados. Talvez você tenha tentado de tudo e continue preso. Por isso, preparei algo especial, algo normais, sem comprimidos e sem efeitos colaterais. Se tiver curiosidade, encontrará o link na descrição e no comentário fixado. Você merece sentir-se forte de novo, merece dormir, merece viver sem vergonha, nem dúvida. E o melhor momento para começar a cuidar da sua vitalidade é agora. Que venho recomendando discretamente a pacientes que precisam de alívio mais profundo e rápido. Uma rotina natural de segundos antes de dormir, que tem ajudado a reduzir a inflamação da próstata e a restaurar hábitos urinários,